pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. Eu sou a Luísa, apresentadora e produtora desse programa, junto com a Josiane Hitz, que também coordena aqui o estúdio. E quem tá operando pra gente aqui hoje é o Franklin de Freitas, nosso querido editor de fotografia. Então, caso seja a sua primeira vez por aqui, saiba que a gente tá no YouTube, em vídeo e áudio, claro, e no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts, pra você poder ver a gente, escutar a gente da forma que você preferir, tá bom? Então, hoje a gente trouxe aqui dois artistas super consagrados de Curitiba, principalmente sobre a arte visual. Acho que é um ponto ainda mais interessante que a gente tem para trazer aqui hoje. Então, primeiro, a gente está aqui com o Monge Han, que é designer, ilustrador, tatuador e agora também um autor publicado. Seja muito bem-vindo, Monge. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Hoje vai ser muito maneiro, ótimo reencontrar o Rimon também. E vamos que vamos. Perfeito. Posso falar Monge mesmo? Tá Pode, acostumado? todo mundo chama de Monge, Monjinho. Monjinho. O nome é esse. É. Perfeito. E para completar a mesa de hoje, a gente também tá aqui com o multi-artista, né? Porque vocês dois fazem muita coisa. O muralista, pintor, músico, ativista, estilista e muito mais, Rimon Guimarães. Seja muito bem-vindo. Obrigado, valeu. Feliz, honrado pelo convite. Também muito bom reencontrar o Monge Han aqui. Tamo aí. Perfeito, fechou. Acho que vocês terem já um histórico, né? Já se conhecerem antes, eu acho que vai ser legal para nossa conversa. Então, para começar, vamos conhecer mais um pouquinho de vocês, pessoas, antes de serem artistas. Monge, você não é curitibano, né? Você não é nascido aqui. Me conta como é que a vida te trouxe para cá. Então, eu sou uma pessoa que... Eu não sinto que eu tenho muito uma cidade natal, mas Curitiba é o lugar onde eu morei por mais anos na minha vida. Eu nasci em Manaus, na verdade. Eu sou manauara. Aí eu fui criado no Rio de Janeiro. Aí depois eu me mudei pra cá no começo da adolescência. Passei a adolescência aqui. Me formei na UFPR. Então, tive uma vida boa muito... vivência. Me sinto... Eu não sei se eu me sinto curitibano, porque as pessoas que moram aqui eu sempre me sentisse um pouco deslocado, assim. Eu sei como é. Mas eu tenho um carinho grande com a cidade, com a cultura da cidade. Já fiz parte da cultura da cidade antes. E daí depois fui morar em São Paulo e voltei a morar aqui durante a pandemia, assim. E pretende ficar? Eu não sei, o futuro é incerto, assim. Certo. Uhum. Aqui é muito confortável de se morar, sabe? Eu tenho muitos amigos também, família, né? Então, o que me prende mais a cidade é isso. Mas eu gostei muito de morar em São Paulo também. Uma cidade que me fazia me sentir muito vivo, assim. Que faz conhecer gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E tenho saudade de vários amigos lá também. Então, assim, não garanto. Mas, por enquanto, tô aqui. Certo. Vamos ver, né? As pessoas passando na rua, elas ainda vão poder te encontrar por aí. Ah, não, com certeza. Então tá bom. E você, Rimon? Você é nascido e criado aqui em Curitiba? Sou. Opa, Nasci em qual região? Aqui, região ali do Portão. Andava por aqueles lados ali, Fazendinha, Novo Mundo, tudo aquele rolê ali, eu tava por ali. E agora tá no centro mais? Agora eu moro no centro, mas sempre viajando, né? Eu acho que assim, o que me faz gostar de Curitiba e ficar aqui é esse lance de também ter um tempo fora, né? Pra poder sentir saudade e voltar. É isso que eu ia falar. Você já rodou o mundo, mas tá sempre de volta. É proposital, então. Minha família é daqui, igual o Monge disse, né? É confortável morar aqui. De alguma forma, é uma cidade que tem uma estrutura legal, tirando o frio, né? Mas tem gente que não gosta. Os meus amigos estão aqui, minha família, então... Pra gente começar a falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, eu queria entender como que a arte cruzou o caminho de vocês como pessoas mesmo. Vocês já eram artistas antes de vocês serem qualquer outra coisa ou isso veio com o tempo? Por exemplo, você, irmão, você já rabiscava paredes quando criança ou isso veio depois? Então, eu comecei com desenho mesmo, né? O desenho no papel, influenciado muito pelos quadrinhos, pelos animes, assim, eu era louco por Dragon Ball, então eu comecei, copiando os desenhos ali, o Vegeta, o Goku e tal, e depois Homem-Aranha também, eu pirava no Homem-Aranha, e eu acho que tanto esses animes quanto esses comics, né, americanos me influenciaram muito, assim, no meu trabalho até hoje, assim, se você olhar, tem um pouco desse lance das cores vivas, desse contraste, da linha ali mais 2D, vem muito disso também. Então, eu comecei desenhando assim e depois eu me encontrei com a cultura hip hop, que tinha galera que dançava break, pintava na rua, e daí eu fui colando com essa galera e a gente começou a fazer lambi-lambi. Então a gente pegava esses papéis que a gente fazia os desenhos e tirava xerox, recortava e ia colando nas imediações ali do bairro.
E legal que isso também era uma forma de mapear a cidade e de conhecer outros bairros além do meu, assim, o centro, por exemplo, todo esse rolê de viver a cidade, né? Não ser só um lugar ali de passagem, mas a gente, de alguma forma, se expressar dentro dela, né? E isso era com a garotada ainda, novinho, assim? Isso era adolescente, assim, uns 13 anos, por aí. Ah, legal. Já tinha um movimento ali dentro de Super. você e no coletivo, né? Bem isso. Legal. Eu acho que talvez algo que eu queria trazer em comum de vocês é essa parte, por exemplo, você falou Dragon Ball, Homem-Aranha. Eu acho que também talvez foi um pouco por aí, Monge, essa parte assim da cultura pop no início, quando criança. Sim, foi muito louco o que você falou, na verdade, porque eu não sabia, mas eu também comecei nos quadrinhos, assim. Eu faço quadrinho desde criança, só que eu fazia uns quadrinhos assim, envolvendo... Eu pegava o pessoal do colégio, transformava em personagem, fazia várias histórias. Eu sempre tive uma pira de desenho, que eu gostava de desenhar, mas de também tentar fazer as histórias, como eu lia os quadrinhos do Dragon Ball e tal, e eu curtia muito, sempre foi uma obsessão, assim, quadrinho. Tanto que quando eu fiquei mais velho e entrei na faculdade, eu fiz design gráfico. Acho que você estudou na UFPR também? Não. Não? Não. Mas você fez design também, né? Não, eu estudei na Embap, né? A Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ah, pode crer. Pode crer. Porque na época que eu era estudante, eu já te conhecia, assim. Eu já sabia quem você era, que na época você já estava começando, assim, como Rimon e tal. E daí eu fui fazer design gráfico porque eu achava que era a única opção para quem desenhava, assim. E foi bom ter estudado, que você estuda várias áreas diferentes, mas no final eu acabei voltando pro quadrinho, assim. Então sempre foi uma obsessão desde criança. Hoje em dia eu posso estar fazendo meus quadrinhos, né? E trabalhando com ilustração, então eu fico muito feliz. É uma das coisas que dá sentido pra minha vida, assim. Foi uma paixão desde que eu me lembro por gente. E uma parte muito grande da minha identidade também. Sempre fui a pessoa que desenhava, que criava histórias. Isso pra mim é muito forte e até hoje espero que seja até eu morrer aí. Eu queria saber quando que cai essa fichinha, assim, de que artista também é profissão. Porque quando a gente é criança, o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças e ainda não sabiam que artista era uma profissão, assim? Por exemplo, você tinha alguma outra coisa que você, criança, falava, eu queria ser isso, ou não? Sempre existiu só uma possibilidade. Sei lá, eu queria ser o Michael Jackson. Se eu vi o Michael Jackson na TV... Esse cara é ele. Falava, nossa, esse cara é o cara, assim. Tipo, ele faz... mágica praticamente, assim, né? Dança, canta e tal. Eu tinha esse lance de ver ele, assim, como um cara foda, assim, né? Eu, criança ali. Mas eu acho que quando vem a pressão de você sair da adolescência e começar a meio que pensar no emprego e a pressão dos pais, né? O que você vai fazer, da sociedade em si, né? Que rola isso. Você vê os adultos perguntando para os adolescentes direto, né? E aí, mas o que você vai fazer? Depois de você sair da escola, vai fazer o quê? Então rola essa pressão. E daí eu me juntei nessa época com uns amigos meus da Banzai Studio. A gente criou a Banzai Studio, que a gente já brincava de editar vídeos e fazer os nossos videozinhos e tal. E a gente falou, não, agora a gente vai profissionalizar isso, alugar um espaço e ter o nosso estúdio de criação ali para poder render grana. Então, daí foi isso, assim, acho que fazer grana mostra que você já não tá você já tem uma responsa, já pode pagar suas contas ali e provar para a sociedade, para os seus pais que você consegue se manter ali, né? Eu acho que vem muito desse lance financeiro. Enquanto você não tá ganhando grana, tipo, é melhor trabalhar com outras coisas mesmo. Eu trabalhei, né, com outras coisas antes de realmente começar a ganhar grana e me colocar assim, não, agora eu vou focar nisso. Daí eu saí do ensino médio, já entrei direto na faculdade de Belas Artes ali, que antes era dividida em pintura, gravura, escultura. Eu entrei primeiro em pintura, cursei 1 ano, daí saí, entrei em gravura, fiquei mais 1 ano, e daí os meus trabalhos já de artes visuais, tanto de exposição quanto mural, e também o meu trabalho com a Banzai Studio, de ilustração e tal, já estava pedindo muito, assim, pegando muito o meu tempo, né? A vida acontece, né? Não super. tem jeito. Daí eu foquei nisso, na Universidade da Vida, né? De experiências e focar no meu trabalho, assim. Legal. E você lembra quando você pintou o seu primeiro muro? Você tem essa história, assim, na sua cabeça? Lembro. Eu fiz, tipo, um personagem, não é
É um pouco parecido dos que eu faço hoje, mas eu fiz um Frankenstein, assim. Meus amigos estavam já faziam grafite e tal, a gente colava lambe-lambe e tal, e esses meus amigos já tinham feito grafite. Assim, daí eles me chamaram. Era uma época que a gente não tinha acesso a spray também, o spray era só automotivo e também era muito caro. Então eu criei, tipo, eu peguei um palito de sorvete, coloquei um algodão e daí uma meia, assim, fiz um nó e criei, tipo, um pincel para que eu pudesse fazer o meu traço fino, assim. Que legal! Caraca, porque inovador. né? É verdade. Na época foi o que eu criei ali, porque o pincel não estava me dando bem com o pincel que eu tinha, que era um pincel que era do meu pai lá, que estava velho lá. Jogado. Daí eu pensei, vou me adaptar aqui, daí adaptei e fiz esse trabalho ali no portão, ali pela área ali. Que legal, que legal. E você, Monge, quando que você teve esse insight, assim, de realmente o design gráfico não é pra mim, vou levar o desenho a sério, a ilustração a sério? Quando que foi essa bifurcação na sua vida? Então, quando eu tava na faculdade, eu tinha meio que desistido do quadrinho, né? Porque eu achava que quadrinho não era uma coisa possível, sabe? A gente sempre tem essa ideia, né? Então eu pensei, vou estudar design gráfico e trabalhar com ilustração, que é o mais próximo. Eu gosto muito de ilustrar até hoje, né? Trabalhar com ilustração. Então eu vou focar nisso. Tava focando mais nisso na graduação, mas eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? Na época da Dilma, que rolou Ciências Sem Fronteiras por uns 3 anos, assim, eu acho. E eu fui na segunda geração, assim, e eu fui estudar na Holanda. Eu estudei em Haia, e eu estudava design gráfico aqui, mas eu pude fazer artes lá, porque você podia fazer outro curso. Então eu estudei artes lá na Academia Real de Artes da Holanda, que ficava em Haia. E aí foi muito foda, porque abriu muito minha cabeça, tanto de conhecer outras pessoas que estavam se preparando para ser artista, quanto de eu poder estudar alguma coisa e praticar uma coisa, que não era necessariamente para uma indústria, era tipo assim, o que você quer fazer, a sua intenção artística, sabe? E eu não tocava nisso desde que eu era criança, assim. E daí, quando eu comecei a fazer minhas ilustrações lá, eu fazia muita gravura, na verdade, começar a fazer alguns quadrinhos, eu me encontrei mesmo, eu fiquei, mano, é isso aqui que eu quero fazer, sabe? Eu quero desenvolver a minha coisa, as minhas histórias e tal. Aí, quando eu voltei pro Brasil, depois desse 1 ano, eu já tava muito assim... Vou me formar, vou fazer uma página de quadrinho, preciso começar a fazer quadrinho e trabalhar com ilustração para sustentar o quadrinho, porque eu ainda achava que quadrinho não ia ser impossível, né? Mas tudo bem, eu vou sustentar o quadrinho do meu jeito. E de lá para cá foi meio que isso que eu fui fazendo, assim. Demorou um tempo, né? Tipo, eu tô publicando o livro agora, depois de 7 anos de quadrinho. Mas os quadrinhos já me deram muita coisa também. Porque às vezes o quadrinho em si, ele é difícil se sustentar com ele, mas ele te abre outras portas, né? Outros trabalhos grandes que eu fiz com outras empresas só surgiram por causa do meu trabalho de quadrinho, assim. E até na internet, né? Disponibilizar esses quadrinhos ali no Instagram, até recepção do público, visibilidade. Como é que você viu essa oportunidade, assim, de colocar nas redes para as pessoas até se identificarem com o que você estava falando ali? Sim, eu lembro muito porque hoje em dia lançou um filme da Nimona na Netflix. Né? Sim, eu amei muito. Que é incrível. E Nimona antes era uma webcomic, há muito tempo atrás, né? Do Noelle. E daí eu já acompanhava na internet nessa época, porque eu não acompanhava muito quadrinho brasileiro na internet, acho que talvez nem tinha tanto, assim, era mais um Sábado Qualquer, que é muito maneiro e tal. E daí quando eu vi da Noelle, eu falei, caraca, esse tipo de quadrinho, porque era um quadrinho de fantasia, era um quadrinho mais de aventura, mas também tinha muitos temas de hoje em dia, assim. E daí isso me inspirou muito, assim. Então quando eu comecei a fazer tirinhas pra internet no Facebook ainda, que era a rede do momento, né? Era a rede, daí eu postava no Facebook, criei uma página lá e foi meio que onde tudo começou. Mas as coisas demoraram, assim. Acho que foi os primeiros 3 anos, era tipo assim, muito exercício de eu fazendo os quadrinhos. Ainda não tinha um público muito grande, ainda mais meus amigos da faculdade, a galera que me conhecia, algumas pessoas novas. E daí o quadrinho foi começando a crescer mais quando eu comecei a fazer quadrinhos mais autobiográficos, sobre temas mais complexos, né? Uhum. E daí foi mais ou menos isso. Tem sido um processo até hoje, porque isso de dialogar com o público através das redes é uma coisa que não acaba, né? Eu ainda tô aprendendo e as coisas mudam muito. Hoje em dia, que é muito mais vídeo do que imagem, a gente pensa como a gente pode adaptar as narrativas nesse sentido, sabe? E eu acho que sempre vai ser. Mas é muito divertido. Eu gosto muito porque é uma forma muito democrática, assim. Você bota coisa de graça
fácil na internet e quem achar e se identificar pode seguir, acompanhar o seu trabalho, tipo, sem ter que pagar nada, sem ter que passar por nenhuma marca ou empresa, sabe? Sim. É diretamente você conquistando as pessoas, assim. E é uma coisa que é difícil, sabe? Tem muitos altos e baixos, mas eu gosto muito, assim. Eu sinto que o legal. quadrinho é de verdade, né? Porque ele alcança as pessoas, né? É uma coisa que com o papel, às vezes, você não tem de não ter esse retorno tão rápido, né? Porque a pessoa tá ali no Instagram, ela viu, por exemplo, um quadrinho, ela já comenta. Quando na livraria ela foi lá, comprou o livro e pensou aquilo pra ela, assim, tipo, ela tem os pensamentos dela pra ela. Ela pode até mandar uma mensagem, imagino que você deva receber várias DMs. Sim. Mas é bacana que nos comentários ali já é uma sessão praticamente das pessoas conversando umas com as outras, assim, não é? Sim, agora que eu publiquei o livro, tá sendo a minha primeira experiência de ver meu livro nas livrarias mesmo, assim, sabe, de shopping. E é uma outra emoção, assim, é muito louco e também é muito doido pensar que eu não faço ideia de quem tá atingindo nas livrarias de fato, né? Sim. Porque eu não tô enxergando, isso é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, porque nas livrarias de todo o país, eu fico imaginando quantas pessoas que vão lá, encontram o livro, nem sabem quem eu sou, dão uma folheada. Resolvem comprar. Eu queria estar eu assistindo, ia ser meio stalker, ia ser meio bizarro. Uma mosquinha. Mas eu queria estar meio que olhando, assim, as pessoas vendo o livro, Sim. sabe? Mas é uma Sim. sensação muito boa. Ah, legal. Já falou mais do livro, então. Claro, Mas aproveitando que você falou de Nimona, quero trazer aqui Mondolis. Pedir pro Franklin colocar aí na tela pra gente. Pô, sim. Fantástico aí, muito lindo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho um pouco mais ficcional, né? Ele não deixa de ter também uma pessoalidade, mas acho que é bem diferente dos seus outros trabalhos. E eu queria perguntar o que te inspirou a criar essa saga e entrar pro mundo da ficção com espadachins e magos e toda essa galera. Então, são minhas obsessões pessoais, assim, porque ok. o meu trabalho, ele focava mais em histórias autobiográficas, né? Até o livro publicado hoje é mais sobre isso, que são as histórias que reverberaram mais com as pessoas, porque também falo sobre minha experiência crescendo como uma criança amarela brasileira e tudo mais. Mas Mondolis é mais uma coisa sobre as minhas paixões, assim. Eu sempre fui apaixonado por quadrinho, pela fantasia medieval, assim. Eu sempre amei muito Zelda e outros jogos japoneses, assim. E Mondolis meio que tem tudo isso, assim. É uma história sobre... A gente tava falando, né? Sobre a época pré-vestibular, dizia o que ia fazer. É uma história sobre isso, né? Porque o personagem principal, que é o Nils, ele nasceu para liderar uma nação. Ele já nasceu, assim, com uma grande pressão de ser o mago imperador, né? No país dele. Mas o sonho dele é ser um guerreiro. E um guerreiro espadachim. E tem um contraste de, tipo, ele tem um talento muito grande pra magia, só que ele não curte isso. O que ele curte é ser espadachim, no que ele é péssimo. Então, essa era a ideia da história. Ele indo contra meio que a sociedade dele, né? E foi um quadrinho muito importante pra mim, porque eu pensava nele há muitos anos, assim. Eu pensava nele antes de eu criar a página Monge Han de quadrinhos. Aquela história que você pensa antes de dormir, você pensa um pouco, tal personagem vai conhecer outro personagem, vai acontecer tal coisa. Só existe na sua cabeça. É o mundo acontecendo na sua cabeça. Exatamente. Né? Eu pensava há muito tempo e eu comecei a publicar ele na pandemia, assim. Então também foi uma forma de sobrevivência também, né? Porque a gente tava sem sair de casa, eu tava tipo, nossa, sem conseguir produzir nada que eu curtia muito, muito tenso com a pandemia. E Mondolis foi uma forma de desenvolver um projeto maior que tivesse muito a ver com muitas coisas que eu era apaixonado, assim. Hoje em dia ele tá em hiato porque ele dá um trabalho muito grande, assim, Sim, né? Então eu não conseguia continuar mais fazendo ação, ele. né? E muitas páginas, né? Mondolis tem 5 capítulos, tem mais ou menos metade da história que eu pensei em fazer e já tem mais de 80 páginas. E fazer todas essas páginas sem ter um retorno financeiro, né? Igual a gente falou, sempre tendo que equilibrar com freelas e outras entradas de dinheiro, estava muito complicado. Então eu fiz um hiato no quadrinho, já faz uns anos, mas eu ainda olho para ele com muito carinho e muita coisa que eu estou conquistando hoje, né? Tanto de portas de freela, de trabalho para empresas, ou até de quadrinhos, não só esse está publicado esse ano, Vozes Amarelas, mas o que eu vou publicar no que vem com a Harper, que já está em contrato, muito nasceu por conta de Mondolis, assim. Então é um quadrinho que me ensinou muito, assim, e eu ainda espero um dia voltar e terminar ele na história como eu pensei, que eu acho que é boa, assim. A gente também espera. Obrigado. Legal vocês trazerem Mondolis, não esperava. Sim, que foi, na verdade, pessoalmente, assim, foi onde eu te conheci. Então, que legal, nossa! Então, eu achei legal trazer também como esses contrapostos, assim, né? O teu trabalho mais pessoal e o teu trabalho um pouco mais ficcional, que às vezes quem te conheceu, por exemplo, por Vozes Amarelas, nem imagina. Né? É bem diferente, É né, bem das coisas que eu diferente, é faço. muito diferente. Eu vou bagunçar um pouquinho você, Franklin, vou pedir pra você colocar um dos murais do Rimon. Então, Rimon, queria falar um pouquinho sobre a sua estética, né? Eu acho que ela é muito clara, e mesmo quem não te conhece, já te conhece. Principalmente aqui em Curitiba, né? Onde a gente pode ver você por tudo quanto é lugar. Eu queria te perguntar o que te inspirou pra chegar nesse tom, assim? O que tem atrás disso antes de você ter chegado aqui?
Então, é uma boa pergunta, porque é uma coisa meio subconsciente também, assim. Eu acho que é uma forma de simplificação do rosto humano. No lance que a gente, no hip hop, por exemplo, a cultura do grafite e tal, tem muito lance de originalidade também. Você tem que encontrar o seu traço, o seu estilo. Então eu fiquei pirando na forma humana, no rosto humano, até chegar a essa simplificação, né? Só que depois eu vi que várias civilizações antigas, e até hoje também, usam dessa simplificação parecida, né? Claro que muda um pouco os ângulos e tal. Eu encontrei meio que minha forma de fazer isso, mas em várias culturas pré-colombianas, indígenas daqui, africanas, a gente vê muito, né, nas máscaras, celtas, asiáticos, tem vários que chegam nessa simplificação da sobrancelha com o nariz em forma de T, assim, basicamente isso. E daí isso eu fui descobrindo depois, né, depois que eu fui estudando também a história da arte, eu fui chegando e falei, nossa, tipo, somos humanos, estamos no mesmo espaço-tempo e pensamos a forma humana parecida, né, uma forma de simplificar e de já passar a ideia. Então nasceu meio assim, e ela se transforma também, né? Os ângulos vão mudando com o passar do tempo, assim, se você vê um trabalho meu de 2003, tem já essa simplificação, mas é bem diferente do que eu faço hoje, assim. Eu li numa reportagem em que a pessoa descreveu esse teu estilo como minimalismo policromático. Você acha que se encaixa bem aí esse termo? Acho Você diria que rola um minimalismo e um maximismo de cores, né? Então, sim, é meio que um contraponto, assim, mesmo sendo simplificado, ele é complexo, né? Então, eu gosto dessas coisas, assim, que também você pensa que é uma coisa, mas é outra também. E você vai vendo as coisas com o tempo, você vai vendo os detalhes. É bem também esse lance de trabalhar na rua, né? Da velocidade da informação, do que você vê de logo, de mensagens diretas. E, de certa forma, eu faço isso visualmente com a arte, né? Então, é um contraponto também à propaganda excessiva, né? Que ninguém tá nem aí, ninguém fala nada, mas se vê um mural ou uma pichação, já fica... Pô, por que o cara escreveu o nome dele ali? Mas o McDonald's não tem nenhum problema, um M gigante ali, tá tudo bem pra galera. Então, essa manifestação também individual de cada um, né? Que a gente pode ter no lugar público de diálogo, né? De não ser só um lugar que é destinado às grandes empresas capitalistas ali, que também você como indivíduo pode se expressar ali e trocar com outros indivíduos, assim. E saindo um pouco do traço, eu também acho muito interessante, igual você falou, as cores. Por que tantas cores? O que você acha que isso adiciona no seu trabalho, assim? É gosto pessoal? Você acha que, enfim, traz outra dimensionalidade? Porque você é apaixonado por cores. Sim. Muda muito, né? O mood das pessoas. As cores, elas são super potentes, né? Assim, se você pintar o seu quarto de azul, você vai assim, já vai mudar totalmente a sua forma de viver ali e tal. Então, assim, eu comecei, na verdade, com preto e branco, desse lance da escola do desenho, né? O papel branco, a tinta preta ali. Daí foi entrando os tons de cinza. E daí, com o tempo, quando eu tinha mais acesso às cores, né? A projetos que falavam, entra aí na loja, escolhe a cor que você quiser. Eu falei, então eu quero todas, ver um de cada aqui. Bom demais. Então tem isso, também tem fases, né? Que, assim, algumas cores são uma questão e daí você... Eu geralmente, assim, a cor que eu não gosto, eu tento ir encontro a ela. Falar, não, quero aprender a gostar dessa cor. Acho que é um desafio legal. Então, tem isso também, né? Depois de usar também muitas cores, é legal você ter só poucas cores para ver como que você lida com isso. Tem que se virar com elas. Acho que são desafios, assim. Mas a cor, ela tem esse poder, né? Assim, e é individual de cada um, né? Assim, cada um tem uma conexão com o amarelo diferente, né?
Cada pessoal. um tem sua pessoalidade com uma cor específica, que tem a ver com a história, com quem você é e tal. Cor é realmente bem pessoal mesmo. Então, continuando falando um pouquinho mais de identidade, eu não poderia não falar dos olhos. Vou pedir pro Franklin colocar aquele que você tinha colocado antes, dos olhinhos, porque eu acho que você explica aqui no livro, então quem comprar o livro vai ter toda a explicação detalhada, mas eu acho fascinante, assim, que depois que eu entendi, eu comecei a ler de outra forma. Eu comecei a reparar nos olhinhos e reparar o que aquele personagem tava passando naquele momento pra o olhinho de cima tá aberto ou o olhinho de baixo tá aberto. Então eu queria que você explicasse pra gente, não precisa ser literal se você não quiser, porque isso é interpretação, mas pelo menos como que você chegou nesse conceito que eu acho muito genial. Ai, que massa que você curte, que massa você perguntou. Os olhinhos é uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Sempre que uma tirinha sai da bolha, assim, todo mundo, os primeiros comentários é sempre, por que tem só um olho? Ué, não esqueceu de desenhar outro olho e tal, só fica brincando. Mas a coisa dos olhinhos é igual o Rimon. Teve uma época que eu tava desenhando que eu não conseguia enxergar minha própria identidade no desenho. E isso dá uma confusão na cabeça, assim. Que você tá produzindo o desenho, mas você olha seus desenhos e você nem se identifica muito com eles. E é uma hora que você tem que parar, pesquisar referências, desenhar muito para conseguir se identificar com a coisa que você faz. Principalmente se você se entende como um artista mais autoral, que quer se expressar no desenho. Isso é muito importante, assim. E era bem a época, inclusive, que a gente se conheceu lá no DAS, assim, que eu trabalhava numa casa cultural que o Rimon frequentava, foi quando a gente se conheceu ali. Isso, meados de... 2016, 2017, assim, eu acho. Por aí. Legal. E daí eu desenhava muito nessa época e eu sempre tive uma coisa com os olhinhos, porque assim, meu apelido é monge, não tem a ver com isso, mas eu fui batizado no budismo. A minha mãe foi monja no budismo zen. Então, desde novo, eu sempre tive muita conexão com o budismo e com o imagético do budismo. Então, a coisa do terceiro olho, do hinduísmo, era uma coisa que eu já achava muito louco quando eu era novo. Desenhava em vários personagens. Você pega caderno de desenhos deu mais novo, tem, sei lá, o Pikachu com um terceiro olho, assim. Eu botava o terceiro olho em várias fitas, assim. E quando eu fiquei mais velho e comecei a achar minha identidade, isso voltou muito, eu comecei a desenhar muito e também eu tava curtindo muito o cubismo na época, que justamente mistura onde fica, né, as informações do rosto num rosto, assim. Então eu começava a misturar muito e teve uma que eu desenhei que era os três olhinhos de um lado, assim. E eu curti, primeiro porque tinha um terceiro olho, né? Só que em vez de ser na testa, eles eram todos alinhados, assim. E esteticamente eu achei interessante e eu achei que eu podia também botar algum significado nisso. E que nem tem no livro explicando um pouco, eu mostrei pra minha mãe na época, a gente trocou uma ideia sobre budismo, e ela deu uma visão que acabou ficando meio que oficial, de que os três olhinhos, eles significam um pouco a tríade do que significa ser humano, que é o espírito, a mente e o corpo, que basicamente é o que define a gente, né? E cada um meio que representa isso, mas ao mesmo tempo a gente nunca tá com essas três coisas alinhadas, né? Às vezes a nossa cabeça não tá muito bem, mas a gente pelo menos foi na academia. Ou às vezes a gente tá, tipo, doente, mas a gente tá, sabe, pensando muito nas coisas e com a cabeça muito clara. As coisas raramente estão alinhadas. E se estão alinhadas é um momento de epifania, assim, né? Uma coisa muito rara de acontecer. Então eu tento representar isso nos desenhos. Geralmente é só um olho que tá aberto, mas de vez em quando eu pego e abro o olho do espírito. E pra mim, que tô fazendo aquilo na narrativa, tem um motivo. Só que eu não quero deixar tão claro, porque é uma outra camada de interpretação, sabe? E a pessoa que leu o significado dos três olhinhos pode tirar outras conclusões diferentes das minhas. Sim. E eu acho que, beleza, isso é ótimo, na verdade. Eu não quero que as pessoas pensem exatamente o que eu queria que elas pensassem. É isso e pronto. Não é da minha intenção, sabe? Eu quero mais que elas saibam que tem algum motivo e que elas mesmas reflitam. Às vezes, o que elas tirarem de conclusão pode ser até mais interessante do que eu pensei, sabe? Então, acho ótimo que elas tirem as próprias conclusões, assim. Legal. Mas também é uma forma de eu brincar com a própria narrativa na hora de desenhar, assim. Então, uma coisa que é mais, assim, é divertida pra mim. E se as pessoas, né, começam a reler, ficar tentando identificar e tal, uma vibe meio Sherlock Holmes, eu acho ótimo também. É muito legal, é divertido. Traz outra camada ali. E a retirada do outro olho é porque eram olhinhos demais? Ou também tem algo por trás, assim?
Eu acho que é mais assim, pra focar nessa coisa da tríade, sabe? Entendi. Porque se eu botasse o outro olho, iam ficar 4 olhos, né? É verdade. E, na verdade, eu já cheguei a fazer alguns desenhos, porque às vezes eu já fiquei. Por exemplo, o Mondolista que você mostrou, não tem os 3 olhinhos nos personagens, tem na história, assim, né? Mas daí, uma época eu pensei, pô, vou botar eles com 4 olhos. E daí eu desenhei eles assim um tempo, mas me estranhava um pouco, porque parecia que a pessoa tem 2 olhos e 2 desenhos no rosto, sabe? Ah, sim, aham. Mas quando tem só 3 olhos, obriga você a enxergar os outros olhos como olhos. Parte sabe assim? da pessoa ali, né? É, exatamente. Uhum. Então acabava passando melhor essa mensagem, assim. Mas é isso, é um estilo de desenho que está em desenvolvimento sempre também. Eu sempre mudo um pouco como eu desenho eles e tal. Uhum. Mas eu tenho até eles tatuados, eles me acompanham há anos, assim, desde Que o gracinha. comecinho que eu comecei a trabalhar com isso, assim. Não, eu piro no nível até, tipo, por exemplo, por que essa lágrima está embaixo e não em cima? Eu piro nesse ponto, assim. Mas tem motivo, né? Porque tá chorando pelo olho que representa o corpo. Então tem uma ligação com um problema com o próprio corpo, talvez. Sim. Sabe assim? Botar esse nível de interpretação pra Isso pessoa é muito tirar as legal. próprias conclusões. Perfeito. Bom, então, agora voltando pro Rimon, eu separei alguns murais que eu gostaria de que você contasse um pouquinho a história por trás. Separei 3. Primeiro, o da Casa Hoffmann, em Curitiba, que é um clássico, não tinha como não trazer aqui. Até porque acho que muita gente te conhece por esse mural. Ele já foi um pouquinho diferente, né? Foi a primeira vez eu pintei em 2011, pelo convite da Bienal de Curitiba. E eles falaram, a gente queria um trabalho seu público e tal, para participar da Bienal. E daí eu vi essa Casa Hoffmann linda ali pedindo, essa fachada pedindo. E deu certo, assim, né? A Fundação Cultural é um espaço da Fundação Cultural, então rolou esse diálogo entre a Bienal e a Fundação Cultural, e eu fiz esse primeiro em 2011, que era uma personagem que ela estava de corpo inteiro, meio que interagindo com as janelas ali, assim, né? E daí teve um documentário sobre cores que um amigo meu estava fazendo, e ele falou, a gente tem uma grana e tal para fazer esse documentário e tal. Daí eu pensei, por que a gente não usa essa grana para repintar esse mural da Casa Hoffmann, porque ele já estava perdendo a cor, né? Ali é muito sol, é muita chuva. Quantos anos depois que você foi repintar? 2017, daí, depois de 6 anos. 6 anos. 6 anos. Sofrendo ali com o sol. Pedindo para você voltar. Daí eu pensei em repaginar, assim. Tem alguns lugares dessa pintura que tem a tinta de 2011 que eu quis legal. preservar, assim, para ter esse diálogo também de camadas e tal. Mas daí esse eu pintei em 2017 para esse documentário que falava sobre cores, que era o que a gente tava falando, que daí falava super esse mesmo papo do lance de cor para cada um, pra o que é, assim, Até enxergar, né? Tem gente que fala, não, super, você quer verde, tem não, gente você que quer enxerga azul. diferente, tem os limites, né, do verde pro azul ali, é os dois, né? Pode ser ali o turquesa, eu gosto muito dessa cor. Maravilhoso. Que tá isso, né? Fica nesse entre verde e azul, assim. Então, para alguns é azul, para outros é verde. E é isso também, é verde e azul, né? Legal. Então, daí é isso. Daí eu fiz esse novo nome dela, né? O título, que é Preta do Sul. Que ali a cadeia montanhosa simboliza a nossa cadeia aqui da Baía de Paranaguá. E quis mostrar isso, né? Essa presença negra aqui que muitas vezes é apagada e não é vista, assim, né? Então, num ponto que é o marco zero da cidade, eu quis trazer essa ideia, assim. E no centro aqui de Curitiba a gente encontra muito trabalho teu, né? Dá 2 passinhos ali, já tem Rimon em tudo quanto é lugar. Como é que você se relaciona, assim, você mesmo andando no centro de Curitiba e olhando as suas artes? Como é que é pra você? Uma sensação muito boa, né? É o lance dessa obsessão que a gente tava falando por desenho, por gostar de coisas específicas, assim. Eu acho que de alguma escala, poder mexer na sua própria cidade, né? O seu lugar onde você passa, né? Que você vê, assim, sei lá, prédios sendo derrubados, outros crescendo, e ficar só ali olhando isso, para mim, assim, eu me sentia meio oprimido de alguma forma, né? Então eu pensei, não, se eu conseguir mudar a minha realidade
vai também de alguma forma mudar a realidade dos outros e vai fazer uma convivência melhor em espaço público. Então esse lance de usar o espaço público mesmo de verdade, né? De não ser só um lugar de ida e volta do trabalho e de abrir esses portais que eu considero portais, que é um portalzinho dentro da mente da pessoa também, que ela vai sair ali um pouco das preocupações dela e viajar no mundo de fantasia, cores ali. Aproveitar que você falou usar o espaço público, eu vou pedir para o Franklin trocar para quadra em São Paulo. É Moca que fala? Moca? É, Moca. Moca? Moca, Opa, meu. É o rosa. Isso. Os caras lá falam isso. Que nem- Moca, meu. Muito bom. E que eu achei engraçado que nesse caso você não pintou a parede, sim o chão. Que daí já é outra experiência. Como que é poder cruzar a arte com o esporte? Pô, é bem físico. É vários agachamentos. As costas aqui pedindo socorro. Sim, foi um desafio super difícil, assim, para mim. Foi a primeira vez, né, que eu fiz um trabalho no chão. E eu venho desse rolê do basquete, né? Eu, quando era mais jovem, eu competia na escola, basquete. Então, eu tive o sonho de ser um jogador da NBA e tal. Tinha esse lance. Além de assim. Michael Jackson, um jogador... Michael Jackson, Michael Jordan. É verdade. Todos os Alto, né, Michaels. rapaziada? E daí veio esse convite, né, na real é da Budweiser, que eles convidaram para fazer esse impacto artístico, social, porque tem uma lei, um artigo dentro da nossa Constituição que se você ocupa um lugar público de forma artística e esportiva, ele pode ser tombado como um lugar público mesmo, que não é mais privado. Então essa quadra estava nesse limbo ali, que é um lugar que era particular, só que estava abandonado. A comunidade em volta abraçou e usava como quadra de esportes. E daí só faltava o quesito artístico, que foi aí que eu entrei. Fiz essa arte e agora ela é tombada como um patrimônio público mesmo, da galera usar, que é para todo mundo. E a galera já pisou, já estragou tudo. A arte no ambiente público tem muito disso, né? Tem que ter um Tem. pouco de desapego. Total. Era só eu tirar a foto perfeita e depois... E é isso. Vamos lá. Vocês, né, rapaz? Depois até eu sujei, joguei basquete um monte aí depois com a galera de lá, derrubei cerveja, foi Uma festa. uma lambuzeira total. Mas é isso, né? Eu fiquei muito feliz de fazer isso, de poder fazer um esporte que eu amo, que é o basquete, e ainda na quadra que eu customizei. O mais louco é que eu usei o próprio desenho do garrafão para fazer os personagens. Incrível. Então, eu não projetei, não fiz nada. Eu peguei essa forma antiga que estava já na quadra como referência para eu poder fazer a minha arte ali. E pra quem tá jogando ali, já fica super claro, né? Não precisa ficar olhando, pera, estou no lugar certo. Não, já dá pra ver de longe. E eu adicionei com as montanhas uns níveis a mais ali, né? Porque tem a linha de 3 pontos, daí ali poderia ser, sei lá, de 6 que pontos, legal. de 10 pontos. Então, graus de dificuldade, que hoje no basquete tá rolando muito isso, né? Tem uma galera arremessando do meio da quadra, Dando uma- muito. Então, Perfeito. o esporte vai evoluindo e eu fui brincando com isso também. Show. Essa foto não é dela pronta, né? Tanto que falta tem um eu ali. pedacinho aqui. Eu estirado ali. Mas é isso. Mas Quem tiver por São Paulo, dá pra jogar um basquetão lá, um futebol de salão também. Tira a uma galera fotinho. joga. E já é isso. Marca nós. E o seu Instagram, inclusive, nossa, é muito bom. É super colorido também. É uma delícia de ficar olhando lá. Obrigado. Vou pedir pro Franklin colocar aquele mural que já apareceu, que é o Rimão com a mãe dele, que é um mural que foi feito na República Dominicana. Eu acho que eu trouxe aqui bastante, né? Curitiba, Brasil, São Paulo, mas você já passou por muitos lugares. Eu acho que 27 países? Mais de 25 países. Mais de 27, uns então... 30 e poucos. 30 e mas poucos foi já. uns 27 que eu... Acho que é 33, assim, se eu não me engano. Mas 27 que eu pude fazer meu trabalho ou expondo obras de arte ou fazendo muralismo, assim. Legal. E como que foi a experiência de pintar com sua mãe? Foi lindo, né? Na verdade, essa passagem eu ganhei por... Assim, com um trampo de digital influencer, eu troquei. E eles falaram, você pode
escolher uma passagem com acompanhante para o Brasil e para a República Dominicana, você escolhe aí. Eu falei, pô, minha mãe nunca saiu do Brasil, né? Então vai ser uma oportunidade super massa de levar ela para fora e mostrar como que é a minha vivência nos outros países, como geralmente eu consigo um espaço para fazer um mural e tal. Eu falei, mãe, vem comigo, agora você vai ver como que é o meu style de viagem. E daí a gente ia desenvolvendo, conversando com o pessoal, conhecendo lá. E até conseguir esse mural aí, que eu tava procurando um mural beira-mar também, para dar esse tom, esse né? visual, Legal. E daí eu tinha algumas tintas só, e a gente teve que se adaptar com isso. E daí botei minha mãe para trampar junto, né? Falei, você tá de bobeira aí tomando sol, vem comigo aqui. E foi um prazer, né? Porque às vezes a gente vai se afastando, né, desse lance da família, assim, por causa do trabalho, e juntar é muito satisfatório, assim. Ainda mais realizando um sonho dela, que era conhecer outro país e tal. E ela vendo também como é um pouco da minha vivência em outros países, foi uma conexão de família, assim, de mãe e filho, que a gente, tipo, super reativou, assim, né? Que legal. Tanto que agora a gente tem o lance da marca, né? Sim, por favor. De roupa. Conte sobre isso. Então, quando eu era pequeno, minha mãe, eu ficava escutando aquele barulho da máquina, né? Tac, 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 direto. E ela sempre fez... É uma criadora, né? Ela sempre fez bolsas, ia lá, escolhia o tecido, pensava na textura, cores, desenhos dos tecidos e sempre me levava junto. Então, eu era o moleque que ficava ali no meio dos tecidos, me escondia da minha mãe. Minha mãe, cadê esse moleque? E daí eu tava lá, enfim... E eu tive muito esse contato com os tecidos inconscientemente, né? Que está muito presente no meu trabalho também. Tenho muito desse lance de estampa, né? E ela sempre fez minhas roupas. Quando eu era adolescente eu não gostava muito, né? Sabe, a mãe quer você bonitinho. Adolescente e tal, é ingrato, né? Brincadeira. E você quer, sei lá, a roupa da marca do momento e tal. E... depois de adulto eu vi que, é super da hora você ter uma roupa customizada do jeito que você quer. Você vai lá, escolhe o tecido. Com as suas medidas, nossa. Suas medidas, isso é alta costura, né? Então, eu quis juntar, né? Fazer esse lance de ser também uma forma de gerar dinheiro para dentro de casa, né? Da minha mãe ter uma ocupação e pagar as contas delas. E de também fazer um trabalho em conjunto, né? Juntar esse lance familiar, que é a minha arte, né? O que eu posso fazer com estampa e a arte dela de criação, de costura e tal. Mas essa aqui é a Psicotrópica, de uma galera de São Paulo, super legal. É muito bonita. E o Gil usou essa estampa, Sim. né? Então eu sou super orgulhoso por causa disso, assim, o Gil usou... Tem a fotinho dele lá, assim, com óculos, né, assim. Muito bom. E ele usou 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, lá na Bahia, então ele fez questão de usar. E eu fiz umas citações a ele, porque eu sabia que a marca dava de presente para ele as camisas. O então violão. Eu falei, o violão, e tem uma antena parabólica Camará, que tem numa música dele. Aqui, acha aqui? Que é tipo uma antena parabólica feita de palha, assim, né? Uhum. Que ele chama Parabólica Camará. E daí eu gosto muito dessa noção, assim, do analógico e o tecnológico que ele passa em muitas músicas dele. E daí falei, já que vão dar de presente para ele, eu vou colocar um detalhezinho, vamos ver se ele vai sacar. Então, tô esperando aí, Gil. Se você estiver por aí vendo o podcast, troca uma ideia comigo. Fala, não, eu saquei, Rimon. Parabólica Camará. Dá uma fingidinha, pelo menos, não tem problema. Vamos conversar, o importante é isso. Perfeito. Então, para já ir encaminhando para o final, a gente não poderia não falar do último lançamento do Monte Run, que eu vou aqui mostrar na câmera 2 com detalhes. Aqui, vozes amarelas. Opa. Essa é a minha edição, tá? Compre a sua, porque essa aqui é a minha. Mas a gente não tinha como não falar. Foi um sucesso na Bienal de Quadrinhos, pelo que eu ouvi dizer. Eu não estava lá, mas a Josiane, nossa chefe de redação, disse que não sobraram nenhum.
A filha dela, inclusive, só conseguiu o penúltimo lá na Itiban. Então, assim, foi um sucesso. Queria saber como que tá sendo a recepção dessa obra aí, que faz o quê? Faz 1 mês? 2 meses? Não. Faz 1 mês. Foi lançado... O mês de lançamento mesmo foi ano passado. Ano passado, meu Deus. Foi mês passado e agora ainda tô fazendo alguns eventos. Vai ter evento agora sábado na Itiban, de lançamento também. E, assim, é uma honra muito grande, né? Eu recebi o convite da HarperCollins para trabalhar com eles, que é uma editora gigantesca, assim, que eu já conheci, assim, de Senhor dos Anéis, sabe? Agora eu tenho um quadrinho meu com eles, é uma parada muito, muito foda. Agatha Christie também, eu acho. Sim. Então... E, basicamente, esse quadrinho é um compilado de 5 histórias de quadrinho, né? São todas ou biográficas ou autobiográficas, então são histórias reais. E falam muito sobre a identidade amarela brasileira, algumas memórias de eu crescendo como uma criança amarela, como que era esse trato racial. Era uma coisa muito pouco discutida nos anos 90, então é uma coisa que você absorve quando você é criança, sem saber que tem um nome, assim. Achando que é uma experiência individual, alguma coisa sua. Ou você até sabe que é uma coisa que a sua família passa, mas você não pensa muito bem sobre. Eu fui só mais velho que eu pude pensar sobre e fazer algumas histórias de quadrinhos sobre isso, né? Inclusive Criança Amarela, que faz parte do caderno, e foi o primeiro quadrinho que realmente estourou as bolhas, assim, quando eu tava lá no comecinho dos quadrinhos. E tem algumas histórias novas também. A minha mãe, ela é coreana, né? Ela nasceu na Coreia mesmo, veio pra cá com uns 4 anos de idade. Então, eu conto também uma história dela se adaptando no colégio, em São Paulo, no colégio estadual. Algumas histórias que são muito pessoais, assim. Algumas histórias que eu conheço há muito tempo, da minha família, mas que só agora eu tô tendo a oportunidade de contar pras pessoas. E é muito gratificante, porque... você recebe mensagem de muitas pessoas que se identificam e muitas pessoas que às vezes não têm oportunidade de falar sobre isso, sabe? E ler a história delas num livro, né? Porque o trato racial amarelo é uma coisa em comum de todos os amarelos no Brasil. Claro, com suas diferenças nas suas cidades e tal, mas é uma coisa que é uma experiência coletiva, né? É uma forma de eles se sentirem vistos, assim. E muitas pessoas, às vezes, não têm um espaço social ou são mais tímidas para falar sobre o assunto. O livro meio que fala sobre elas sem elas precisarem falar, sabe? E daí, quando elas trocam ideia comigo, agradecendo por ter feito o livro, eu vejo que tudo valeu a pena, assim. E, além do mais, ter visto minha mãe lendo as histórias, né? E se emocionando também. Quando eu... antes de publicar até, e das pessoas saberem que o livro ia sair, quando eu mostrei as histórias novas para minha mãe, e ela chorou, assim, ficou emocionada. Eu fiquei, nossa, beleza, o livro pode... Que a HarperCollins não me ouça, mas eu ficava pensando, o livro pode ir mal... encalhar lá no estoque. Que eu vou ficar triste, mas pelo menos eu vou ter isso, sabe? Tipo, tocou a minha mãe, era isso que eu queria, assim. Então, eu tenho muito orgulho desse livro, tá sendo um lançamento muito bom, eu tô muito feliz. É meu primeiro lançamento com a editora também, né? Que nem eu comentei mais cedo, ver meu livro nas livrarias, é uma experiência muito maluca. As pessoas vão na livraria, encontram meu livro, tiram foto, me postam no Instagram, olha, eu achei aqui na livraria tal, no interior, eu fico, meu Deus, cara, que louco, vai chegar em gente que nunca ia conhecer meu trabalho pela internet, por causa do algoritmo e todas essas coisas, né? Então eu fico muito feliz e eu sinto que eu começo de muita coisa nova. Eu tenho um outro quadrinho para fazer com a HarperCollins pro ano que vem, que é o Daruma, que eu já vou poder botar mais coisas de Mondolise. Aí já tem um easter eggzinho do Daruma na contracapa, que vai ser mais próximo de Mondolise, porque vai ser mais ficcional mesmo. Ah, legal. E vai ser uma história um pouco mais política, que envolve, tipo, os personagens principais são jovens brasileiros amarelos que moram em São Paulo, que vão desenvolver certos poderes. Então tem uma coisa de aventura, uma coisa meio política. E também tem uma parte bem sensível, assim, né, de sentimentos, que eu sempre acabo botando nas histórias. Já estou escrevendo o roteiro, desenhando os personagens, estou bem animado para desenvolver essa história, assim. Então agora eu estou me sentindo mais do que nunca muito um autor de quadrinho, assim, com muita coisa para mostrar, assim. Estou muito feliz com essa nova fase, assim. Autor publicado, com editora. Exatamente. Realmente é outro mundo, né? Sim, e um salve também para meus agentes literários da 3 Pontos, que são incríveis, assim, que, nossa, se não fosse eles, ia ser muito mais difícil para me lidar com tudo. Então, assim, tô numa época muito boa de trabalho, tô muito animado para trabalhar bastante, assim, que legal. Nesses novos projetos. Então, para quem tá com curiosidade em relação ao livro, tem um prefácio da Ana Ricari, né? Sim, Amigos. Sim, a Ana Ricari, ela é incrível, né? Ela é muito legal. Ela é uma atriz global, tá ligado? Ela é sinistra e ela é super humilde, sempre trocou ideia comigo. Desde a primeira Comic Con que eu fui, ela já conhecia Criança Amarela.
dela, ela foi trocar uma ideia comigo, e eu fiquei, meu Deus, Ricardo, veio na minha mesa. E de lá pra cá, tipo, pô, ela sempre que... A gente já fez projetos juntos também, e ela sempre super aberta a trocar essa ideia. Quando eu fui publicar o Voz, eu pensei, mano, tem que ser a Ana pra escrever o prefácio. Além dela ser, tipo, uma atriz incrível, ela é uma grande comunicadora, né? Tem uma introdução também contando dos olhinhos, que eu acho que é muito legal pra quem tem curiosidade. Tem um texto seu também, né, contando a introdução mesmo, de fato, do livro. E daí a gente tem algumas histórias. Você tem uma favorita? Eu acho que, ultimamente, assim, a que fala sobre a minha mãe, que é a Suni, é uma que pega muito, assim, porque foi a primeira vez que eu desenhei ela criancinha. É uma história, pra quem, né, não leu o livro, a minha mãe, ela veio imigrando pro Brasil com 4 anos de idade. Então, as primeiras memórias dela são do barco de imigração, sabe? Apesar dela ser coreana e de criança falar coreano em casa, ela é brasileira. Então, ela viveu, até mais do que eu, muito esses dois mundos na infância. E na história dela, que é a Suni, eu falo sobre a primeira experiência dela se adaptando no colégio e também mostro um pouco como que era a vida de uma família imigrante que veio da Coreia, assim. Porque é muito louco, nessa época não existia celular, sabe? Era meio que nos anos 60 ali. Então era uma outra realidade. Imagina viajar com a sua família de um país pro outro, do outro lado do mundo, sem ter telefone, perdendo contato com várias pessoas da família, tendo que vender várias coisas que vocês tinham, né? Porque tinha que comprar, né, a imigração também para cada filho, assim. Então, eles enfrentaram muitas dificuldades aqui, financeiras, sociais, para aprender a língua e tal. E minha mãe, ela veio muito novinha, ela era dos filhos, ela tem 6 irmãos. Ela é uma das mais novas. Então, ela foi a primeira a aprender português. Então, ela ajudava meu avô no que ele precisava de negociar com a galera da casa e tal, já quando ela era criancinha, assim. Nossa, uma responsabilidade já bem grande, Bem né? grande. E ajudava porque ela era muito bonitinha, né? Tipo, uma criancinha asiática ajudando. Falando português. Daí ajudava já a negociar também ali mais pra baixo. Muito bom. Eu achei muito legal que no final do livro você tem uma parte de indicações, né? De outros criadores, não só criadores de conteúdo, tem pesquisadores, tem criadores de conteúdo um pouco mais para a parte audiovisual, não só no Instagram, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que você achou importante colocar isso lá no final. Então, foi muito louco porque, assim, quando eu publiquei Criança Amarela, que é a primeira história que eu toco no assunto, que é basicamente um quadrinho falando sobre as minhas experiências quando criança, com trato racial, quando eu tava aprendendo que eu era racializado, porque em casa você acha que você é uma pessoa, entre muitas aspas, normal para a sociedade, né? Mas você acaba descobrindo que você não é muito no colégio, nos espaços sociais e tal. E eu lancei esse quadrinho lá em 2017, também mais ou menos na época que a gente se conheceu. E foi muito louco porque eu descobri nessa época, quando o quadrinho meio que furou as bolhas, que tinham várias pessoas falando sobre esse assunto. Algumas no YouTube, algumas publicando artigo. E no Brasil também já tinha se falado sobre isso antes, mas muito mais no meio acadêmico, assim. E dessa vez, por causa da internet, por causa da democratização da internet, a gente tava falando sobre isso na internet, atingindo mais públicos e tal. E rolou uma sensação de comunidade muito grande pra mim. Até porque com muitas dessas pessoas eu aprendi muita coisa, sabe? Algumas delas eram pesquisadores acadêmicos que já estavam lendo muita coisa sobre o assunto e eu comecei a ter acesso a outros tipos de informação, assim, e entender várias coisas. E quando eu vim publicar o quadrinho agora, eu lembrei muito dessa época, porque era como se fosse um grande zeitgeist, um inconsciente coletivo dos amarelos brasileiros que estavam publicando sobre aquilo em 2017, ao mesmo tempo sem ninguém se conhecer, assim. E daí, publicando Voz, eu pensei, eu preciso citar muita gente dessa época, porque se não fosse eles, eu não teria continuado, não teria publicado Voz, depois Harmony, que é uma história sobre minha avó. Então, eu cito alguns só no final, também queria citar mais gente, mas ia ficar um caderno gigantesco, assim. Sim. Mas eu fico muito feliz de falar sobre eles, assim, porque também eu imaginei que o quadrinho ia furar um pouco a bolha do pessoal que me conhece, porque tá nas livrarias, que é um pouco fora do algoritmo da mídia social. Aí eu pensei, eu espero que essas pessoas que vão ter acesso a esse tipo de informação possam conhecer esses outros criadores também. Até porque eu vejo o quadrinho, e sobretudo os meus, assim, como uma introdução ao tema, sabe? Eu toco nos temas mais básicos e principais, assim. Se a pessoa tem interesse, a Kemi é uma grande pesquisadora que publica lá no outra coluna, que você pode entrar lá e ir muito mais fundo na discussão e na conversa, não só sobre a madelitude, mas sobre, essa solidariedade antirracista que a gente tenta construir, né? Tendo essa consciência racial agora, assim. Então, é basicamente por isso, assim.
Que legal. Espero que o livro aí alcance muitas pessoas. Obrigado. E queria perguntar se você poderia autografá-lo. Ah, com Porque certeza. eu trouxe já pensando nisso. Aqui claro. eu testei a canetinha pra ela estar funcionando. Então, já encaminhando pro final, eu queria falar um pouco sobre o futuro. O que esperar do Rimon pro futuro? Você tem planos que você tá animado pra compartilhar? Trabalhos artísticos que você espera que aconteçam? Como é que é o futuro do Rimon que a gente pode pensar um pouquinho? Então, eu vou falar um pouco do presente. Legal, importante. Estamos aí trampando. Lancei um chocolate junto com uma marca artesanal aqui em Curitiba, que se chama Utopia Tropical, o nome da marca. E daí a gente desenvolveu um chocolate, a gente foi pesquisando vários cacaus de vários lugares do Pará e tal, até a gente chegar num cacau da Bahia, que eu gostei demais. E a gente fez esse chocolate vegano com leite de castanha de caju. E tem esses nibs de cacau baiano fiquei no morrendo de meio. vontade. Então é um lançamento que está rolando agora. A loja fica ali na rua São Francisco, 179, aqui em Curitiba. Daí é isso, tem uns projetos também de animação, que eu acho que tem uma conexão muito massa com o Han aqui, que é isso, né? Uma narrativa que a gente vai transformando em obra de arte, assim, né? De alguma forma. Então, na real, nasceu de uma música que eu fiz na pandemia, que eu estava focado, eu comecei a focar mais na música. E daí, a partir da música, eu fui pensando em fazer um clipe. E daí, como na pandemia parece que a gente tinha tempo pra caramba, né? Sim. Vamos lá, animação, frame a frame. Nossa, tipo, um trampo sinistro, absurdo. Eu Muita fiz 40 paciência. segundos só. Nossa, O que dá aproximadamente 3 meses de trabalho. Tipo, muitos frames. Mas agora eu passei num edital da Caixa Econômica, Caixa Cultural. Opa. E daí a gente vai conseguir finalizar essa animação. E eu vou fazer uma exposição ano que vem, que vai compilar as telas que eu fiz a partir da animação também. Eu pegava um frame que eu gostava e reproduzia em tela. As telas que eu fiz também para ser a capa dessa música, desse single. Eu fiz mural baseado, então foi uma forma de criação diferente do que eu tô acostumado. Foi a partir da música que veio a animação, depois veio pintura e depois veio mural. E agora eu vou conseguir compilar isso numa exposição ano que vem, em março. Então também a galera acompanha. Perfeito. Aproveita e fale suas redes sociais para as pessoas que estão interessadas acompanharem lá também. Então, é o meu nome. Não tem segredo. Rimon Guimarães. Só que o segredo é que o nome é difícil, né? Realmente. Falando assim... Rimon é com I, né? R-I-M-O-N, normal. Se fala também como se escreve. Não é Raimon ou qualquer coisa parecida. É tipo um Ramon com I. Rimon Guimarães. Também Guimarães. Né? Que para quem entende português, Guimarães tá legal. Tranquilo. Né? Perfeito, então. E você, Monge, o que a gente pode esperar do futuro? A gente já sabe que tem um livro aí para vir no ano que vem? Sim, vai lançar no ano que vem. Eu vou começar a trabalhar em Daruma agora. Eu tô muito animado para esse, porque eu vou poder, que nem você comentou de Mundo Lisa, articular muito o que eu aprendi sobre narrativas ficcionais. Eu já escrevi toda a história, tô bem confiante, animado em fazer ela, assim. Vai representar também todos os vilões e os heróis vão ser amarelos brasileiros, porque eu também queria botar em xeque, assim, eu não queria botar os amarelos brasileiros só como heróis, sabe? Porque na sociedade nem sempre os amarelos brasileiros são heróis. Quero mostrar isso de uma forma um pouco metafórica na história. E além disso, nas redes sociais estou sempre publicando tirinhas, quadrinhos. Estou para lançar uma loja de bonés, que eu sou ficcionário em bonés. Aqui é muito bonito o boné. Obrigado. Muito bonito. Os bonezinhos Monge Han agora vai ter uma loja oficial em outubro. Vou lançar na internet. Por enquanto só fazendo bonés, mas eu quero fazer muitas coisas ainda, muitos acessórios. Eu pido muito em cachecol, meia, touca. Quero fazer viseira ainda. Que nem o Rimon, eu tenho vontade de fazer muitas coisas em arte, assim. Só em música que eu não vou poder anunciar projeto hoje ainda. Quem sabe mais pra frente, Quem né? sabe mais pra frente. E se as pessoas quiserem te encontrar, @mongehan? É Monge Han em todos os lugares. Monge, como se escreve Monge mesmo. E o Han é meu sobrenome coreano, que é H-A-N. Monge Han, tudo junto. Perfeito.
Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de hoje. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter vocês dois juntos aqui pra conversar. Sim, pô, uma maneira. Legal, né? Então, muito obrigada. Espero que vocês possam vir outras vezes, tá? A gente deixa as portas abertas aí pra vocês. Que Beleza? massa. É só chamar. E obrigado pela oportunidade também de rever amigos. Tamo aí. Perfeito. Pô, massa demais. Obrigado pelo convite. Na próxima vamos ter com certeza. Fechou, então. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, por favor, deixa aquele gostei, aquele comentário. Quem que você acha que poderia vir aqui conversar com a gente? E também não se esquece de se inscrever aqui no YouTube, no Spotify, todos os lugares, você já sabe como é que é. E também de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais. A gente coloca os cortes dos episódios por lá e também muito mais informação sobre toda Curitiba e Paraná, beleza? Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau.